Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha de pão caseiro com duas técnicas que vai melhorar bastante a fermentação do seu pão. Então fica comigo e vamos para mais uma receita. Para essa receita de pão, vamos utilizar 15 gramas de fermento biológico, ou seja, um pacotinho e meio desses de 10 gramas. Uma colher de chá de sal, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de margarina, da sua preferência, um ovo, 500 ml de leite, vou dissolver o leite em pó, se você tiver o leite líquido, já pode utilizar direto, e 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Agora vamos fazer a primeira técnica, que é a da esponja, que é a pré-fermentação. Então, para essa esponja, a gente vai utilizar uma quantidade de farinha de trigo que não precisa de medida. Você pode estar colocando no olhômetro. Você vai colocar um pouco de sua farinha de trigo em um recipiente. Vai colocar todo o fermento da receita, que pede na receita. No caso dessa receita, são 15 gramas. E você vai colocar uma quantidade de água que dê para você fazer a misturinha desses ingredientes. Lembrando que nesse momento você tem que utilizar água e não leite e tem que estar morninha, tá? Então, se você for fazer o pão como eu, dissolvido o leite em pó na água, nesse momento você vai pegar um copinho da água que você vai utilizar para dissolver o leite e usar nesse momento. Se você for utilizar o leite líquido, então você vai utilizar menos de 500 ml por conta da água que você vai utilizar nesse momento, tá bom? Então, a gente coloca a água e mistura bem misturado. Agora vamos deixar descansar por 20 minutos para formar a esponja. Pronto, gente, nossa esponja já ficou pronta e agora vamos acrescentar os outros ingredientes para dar continuidade à nossa massa de pão. Vamos começar com o ovo. Vamos colocar o ovo inteiro. As 3 colheres de margarina. Se você tiver manteiga, pode utilizar manteiga também. 3 colheres cheias. E 3 colheres cheias também de açúcar. E agora vamos utilizar uma colher de chá de sal e o restante do líquido, que vai ser o leite. E lembrando que se você não tiver leite, você pode estar utilizando água, que vai dar o mesmo resultado também. E agora vamos acrescentar o restante da farinha de trigo. Eu gosto de acrescentar aos poucos e ir mexendo para ela ficar bem misturada com os outros ingredientes. E lembrando para você que é sempre bom ter um pouco a mais de farinha de trigo, por conta que a gente tem que sovar a massa um pouquinho, né, na bancada ou na mesa, e também para utilizar na hora que for abrir o pão. E como nem toda farinha de trigo é igual, né, muda a composição, a textura. Às vezes vai ter receita que vai pedir um pouquinho a mais do que 1 quilo e vai ter receita que vai pedir um pouco menos. Vocês vão ver aí que eu utilizei o quilo todinho e ainda coloquei um pouquinho a mais. Nesse momento eu passo a massa para a bancada
No caso, fiz na mesa de mármore, enfarinhada. E a gente vai sovar um pouquinho essa massa. Não precisa sovar muito, não. É só para ela ficar bem unida com todos os ingredientes. Então, a gente vai mexer um pouquinho aí e também para ir pegando o ponto, que vai ser o ponto quando ela começa a soltar das mãos. Então, eu mexi e vou mostrar aí o ponto ideal para vocês. Ficou assim, meninas. E vocês viram que eu mostrei o ponto pra vocês, né? Ela tem que ficar um pouquinho pegajosa. Não pode ficar aquela massa muito seca, não. Pelo menos eu prefiro pão assim, com a massa bem hidratada. Agora eu vou cobrir. E a outra técnica, que é um pulo do gato, é você esquentar uma panelinha de água e colocar na parte de baixo do seu forno para pôr essa massa em cima para ela crescer mais rápido. E é isso que eu vou fazer agora. Já fiz isso, já coloquei a panelinha ali embaixo com água bem quente e coloquei a nossa massa aqui coberta com pano de prato. Agora eu vou fechar o forno e esperar por meia hora até essa massa crescer bastante. Minha massa já inchou e olha só isso, o tanto que ela inchou. Tive até que tirar o pano de prato, senão ia grudar nele. Agora eu vou levar para a bancada já higienizada e enfarinhada. Eu já tenho aqui um pouco de mortandela ralada para fazer o pão recheado. E agora eu vou fazer um creme para pôr nas roscas. Para esse creme eu vou utilizar 2 colheres de leite em pó, 2 colheres de açúcar, e 2 colheres de margarina. Agora eu vou mexer para formar o creme. Já fiz, meninas, recheei as roscas com o creme, alguns pães com a mortandela e outros eu fiz normal. Aí coloquei para descansar novamente com a panelinha de água quente por 20 minutos. Retirei, ficou assim, ó, todos inchados, e coloquei para assar. E o resultado do pão foi este. Os pães ficaram lindos, bem assadinhos. A rosca ficou uma delícia. Quem tiver coco ralado e leite condensado também pode jogar por cima, depois que tirar do fogo. Mas só assim também ele fica perfeito. E o vídeo de hoje foi esse, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Os pães ficaram bem fofinhos e maravilhosos.